E começou. Então, se você quiser começar, Carlos, eu vou deixar todos aqui no mute. Caso vocês tenham alguma dúvida, aí joguem no chat ou peçam ainda pela câmera para falar, mas aí ele vai fazer toda a apresentação de vocês agora. Então, pode ir aí, Carlos. Eu vou montar. Vocês aí, lembra de tirar do mute. Vou montar todo mundo agora. Certinho. Obrigado, Murilo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar participando com vocês aí. A Tatiane me convidou aí para falar um pouquinho sobre design de apresentação, que é um dos nossos fortes. Todo mundo está escutando? Só dá um ok assim, legal. E o bate-papo aqui vai ser de cozinha mesmo, 1 hora a gente vai trocar ideia. Espero que o conteúdo seja extremamente útil para vocês. Foi um conteúdo preparado com muito carinho e eu tenho certeza que para vocês e palestrantes e futuros palestrantes também vai ser um conteúdo muito válido. Só reforçando a minha apresentação, né, que o Murilo já adentrou aí. Meu nome é Carlos, sou de Goiânia, pessoal. Sou professor e consultor de marketing há mais ou menos 10 anos, apesar dessa carinha nova aqui. Está um pouco escuro aqui o escritório, mas são 10 anos que eu trabalho especificamente com tecnologia e marketing. Comecei como desenvolvedor e programador, depois me adentrei na parte de marketing, até hoje estou nessa, né? Atualmente eu sou professor de alguns programas de MBA, dou aula pelo o IPOG em Goiânia, dou aula pela Universidade Federal de Goiás, em programas de pós-graduação, e tenho a minha própria empresa focada em consultoria e treinamentos. Treinamentos focados na parte de marketing e vendas, e eu tenho um treinamento online, né, que é um curso de WordPress, desenvolvimento de sites e blogs. E para o objeto fim, a qual eu vou falar hoje para vocês, nós temos um curso, esse é presencial, mas logo, logo a gente está passando ele para online também, tá bom? Então, espero que vocês usufruam desse conteúdo. Vai ser um bate-papo bem objetivo, mas bem certeiro, porque quando eu comecei a palestrar, comecei a dar aula há 5 anos atrás, uma das grandes dificuldades que eu tinha era especificamente o design das apresentações. Não adianta você ter uma boa oratória, não adianta você, de fato, saber persuadir, mas se as imagens não condizerem com o que você quer contar. Então, eu costumo dizer que uma boa apresentação, na verdade, não é aquela apresentação mais técnica em nível de animação. É aquela apresentação que você sabe, de fato, escolher boas imagens. Então, a Tatiane até conversou comigo antes, né, de entrar nessa live com vocês. Ela explicou que entrou um pouco nesses conteúdos, né? Uma apresentação não pode ser carregada, ela tem que ser uma apresentação leve, né? A gente está falando de um marketing muito mais minimalista, né? Ou seja, a audiência do nosso telespectador ali, né, do nosso aluno, da pessoa que está participando daquele evento, a gente tem que chamar ela a todo momento, né? Para você ter uma ideia, no começo do meu trabalho como professor, eu colocava sempre um aluno ouvinte no fundo da sala. Isso eu tinha escutado de um outro guruzão dessa área, e ele sempre fazia umas análises e me entregava no final. Eu falei, Carlos, o slide 6, o pessoal está dormindo, eu acho que é melhor você mudar ele. No slide 15, a galera está entrando no WhatsApp. No slide 36, o pessoal está no Tinder. Então, eu tinha um relatório da minha audiência sobre as minhas apresentações. Então, começou daí, né? E aí, eu e o Kleber, que é um sócio meu aqui também, que é designer, falou, cara, vamos fazer um curso focado em design de apresentação em cima do PowerPoint para professor e palestrante? Eu falei, cara, vamos. E isso deu super certo. Então, a gente hoje tem difundido um pouco sobre isso e percebendo que as pessoas cada vez mais estão aprendendo, né? O PowerPoint, pessoal, apesar de ele ser uma série, ele deter uma série de recursos, o que eu vou passar aqui hoje são dicas básicas que qualquer um pode fazer e que de fato vai deixar a apresentação muito elegante, porque eu vejo que às vezes o professor, o palestrante, ele quer colocar todas as informações que ele sabe no slide. E na verdade não, a apresentação ela tem que ser leve, o slide ele tem que ser uma mera lembrança do que você está falando. Então, um bom palestrante é aquele que sabe contar história, né? E vocês estão vendo storytelling, aquela pessoa que de fato ela vê a apresentação como se fosse um roteiro, mas não simplesmente ela fica pegada em cada slide ali lendo tópicos. Não, a apresentação tem que ser leve, ela tem que condizer e complementar com o que a pessoa está falando. Ok, pessoal? Vou compartilhar aqui a minha tela, preparei um materialzinho para vocês. Espero todo mundo tá me escutando bem aí. Tem algumas mensagens aqui. Boa noite, papapá. Yes, boa noite, boa noite. Estão escutando, pessoal? Tá ok? Tá limpo? Beleza, então. Então, vou compartilhar aqui com vocês, rapidinho.
Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Para começar, né? Então o workshop de hoje vai ser uma versão resumida do meu curso aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Todo mundo consegue ver minha tela? Dá uma balançada na cabeça e dá um ok, por favor. Tá aparecendo aí workshop, design de apresentações para professores e palestrantes? Legal. Então vamos lá, pessoal. Minha apresentação, quem quiser depois me seguir no LinkedIn, seguir no Instagram aí também para saber um pouquinho mais da minha carreira, da minha vida. Geralmente todo final de semana eu estou em sala de aula aí. Para falar a verdade, 11 finais de semana, você vê que uma vida de um professor e palestrante não é tão simples assim. Acho que até tinha falado isso para vocês. Os últimos 11 finais de semana eu estava em sala de aula em todo o Brasil aí, dando aula, né? Além disso também, gente, eu não falei para vocês, mas eu tenho uma empresa de registro de marcas e patentes, um processo desburocratizado e online também, para quem tem um negócio ou que quer registrar o próprio nome de palestrante. Depois, quem quiser pode chegar até mim e conversar. Vamos lá, pessoal. Qual que é o objetivo desse nosso bate-papo, primeiramente? Capacitar o aluno a criar composições gráficas, diagramar conteúdos, trabalhar imagens para a criação de layouts de slides, expressivos e apresentações de alto impacto visual. Vocês vão ver que são dicas muito práticas, que vocês vão poder sair daqui e executar hoje mesmo. Tem muita gente que vai falar, era somente isso, para fazer esse efeito é só isso, Carlos. Eu vou falar para vocês, é somente isso. Então, são coisas simples, mas que às vezes a gente não tem as boas práticas, né, as dicas, e acaba que a gente se perde, né, em tantos recursos, achando que o difícil é o melhor, mas na verdade o mais simples é o que vai te dar mais retorno também. Beleza, pessoal. O que a gente vai conversar hoje? Primeiro nós vamos falar sobre conceito e estética, composição gráfica, escolhas de imagem, tipografia, ou seja, que tipos de fontes são interessantes para uma apresentação, cores, nós vamos entender como construir uma paleta de cores para que a apresentação ela fique de forma uniforme e, por último, como disponibilizar esses materiais em nuvens. Eu vejo muito palestrante, às vezes, tem a palestra e é uma chance de captar ali os contatos, captar as informações, e aí ele disponibiliza isso de forma gratuita, você tem um mail ali, né? Você tem uma troca de informação. Lembra, pessoal, que você gastou muito tempo para realizar essa apresentação. Então, se você gastou muito tempo e você forneceu esse conteúdo de forma gratuita, tem uma moeda de troca, ou seja, pega o e-mail desse cara para começar a conversar com ele, para começar a criar relacionamento, vender seu produto, né? A internet, o legal disso é essa escalabilidade. Então, a gente precisa criar conexões. Se uma vez eu tenho uma palestra legal e disponibilizo ela de forma gratuita, deve existir uma contrapartida daquela pessoa que está escutando. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Beleza? Tudo ok, pessoal, escutando? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, essa é a imagem de uma aula com apresentação de slide que, de fato, não chama a atenção, né? Ou seja, acho que alguns de vocês já passaram por isso, principalmente no início, né? Você está dando aula e um monte de gente dormindo, né? E você fica preocupado, fala, será que, de fato, eu estou chamando a atenção das pessoas? E isso é um grande empecilho e uma grande barreira, né, no início de quando você dá aula, no início de quando você dá uma palestra, né? As pessoas realmente sentem sono, né? Porque você está tão mecânico ali, aquela apresentação tão formal, que acaba que as pessoas não têm uma devida interação. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, né, um tempinho atrás, eu lembro que os slides dos meus professores não chamavam a atenção. E aí, no futuro, eu virei professor e falei, caramba, o quanto eu poderia ajudar meus professores a terem mais engajamento e o quanto isso impacta na vida do aluno, né? Então, cara, se a gente tem recurso visual hoje, você tem disponível aí um PowerPoint, é claro que o professor ele não pode ficar somente na apresentação, isso é um erro também, você tem que ficar ali no quadro, você tem que voltar para a apresentação, você tem que interagir, mas uma apresentação ruim tem como resultado essa senhorinha dormindo aí, ó. Isso é demais, pessoal. Beleza. Tá tocando o telefone aí, pessoal, pode atender. Vamos lá. E aí, pessoal, quando vocês deparam com essa imagem aqui, ó, tá vendo que é uma imagem em preto e branco, né? Todo mundo consegue ver? Então, quando eu passo para frente, talvez a animação não apareça para você, simplesmente o homem o quê? Ele se destacou, né?
Aí você fala, cara, como que você faz isso, Carlos? Vocês vão perceber que, é claro que isso é só para chamar a atenção para a gente começar a conversar. Vocês vão ver que hoje a apresentação, pessoal, dentro do PowerPoint, é mais o que nós falamos de sobreposição de imagem. Você aprendeu a fazer sobreposição de imagem, você vai aprender a fazer muito efeito legal no PowerPoint. Então, antes da gente entrar no conteúdo especificamente, eu só vou mostrar um efeito básico que vocês podem fazer e que, de fato, já podem gerar um pouquinho de interação. Ó. Então, simplesmente eu cliquei, né? E aí, o que aconteceu? O homem se destacou. Carlos, como é que a gente faz isso? Antes da gente entrar na parte mais técnica. Olha só, pessoal. Estou aqui, ó, em uma figura normal. Conseguem visualizar todo mundo? A minha tela do PowerPoint, enxergam? Ok. Vamos imaginar, pessoal, que eu vou pegar esse homem aqui, ó. Essa figura aqui. É uma figura de fundo transparente, né? PNG. E vou colar ela aqui, ó, pessoal. Colei ela sobre a imagem que eu quero mexer. Até agora, pessoal, você falou, cara, normal. Ou seja, eu tenho uma imagem de fundo e eu tenho uma imagem sobre ela. E aí, pessoal, que a mágica acontece. Vocês vão perceber, pessoal, que apesar de boa parte das apresentações que a gente vê, que a gente fica encantado, a gente vê vários efeitos, fala, nossa, um dia eu gostaria de fazer isso. Vocês vão ver que é muito simples fazer isso também. Percebam só a facilidade de fazer um efeito dentro do PowerPoint para começar. Então, o que eu fiz, pessoal? Voltando. Eu tenho uma imagem de fundo, então, um cenário em preto e branco, colei uma imagem de um homem. Essa imagem de um homem, pessoal, o que eu vou fazer com ela? Eu vou colocar ela preto e branco conforme o fundo também. Mas antes disso, eu vou colar ela. Ó. Ou seja, eu tenho dois homens agora na mesma imagem. Conseguem enxergar isso aí? Sim, pessoal? Estou vendo aqui o rostinho da galera. Beleza. Essa do lado esquerdo, pessoal, eu vou colocar ela preto e branco também. Vou colocar ela preto e branco, ó, conforme o fundo. Ó. Vocês vão perceber que ela vai ficar igual ao fundo. Enxergue que a imagem do lado esquerdo está em preto e branco. E a imagem do lado direito está colorida. Consegue enxergar isso, pessoal? Sim? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou sobrepor essa imagem colorida sobre o preto e branco. Olha lá, ó, eu peguei a imagem colorida e sobrepus ao preto e branco. Ok? Estão enxergando, pessoal? Simples assim, né? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou aplicar uma animação simples. Ó. Vou vir aqui em animação e vou colocar nesse objeto que eu estou clicando, esmaecer. Ou seja, coloquei esmaecer o objeto. Espera aí que está carregando, só para vocês entenderem. Vou dar o F5 aqui, ó, pessoal. Ok, quando eu clicar para frente, ó, a imagem apareceu preto e branco. Se eu dou outro clique, ela fica colorida. Então, simplesmente, pessoal, eu usei um efeito de sobreposição de imagens. Então, fazer efeitos hoje no PowerPoint não são complexos. É preciso entender os caminhos. Olha só, pessoal, quanto isso é simples. Eu tenho o quê? Duas imagens, basicamente, uma sobreposta à outra, sendo uma preto e branco da cor do fundo, e outra colorida, sobreposta a qual? A preto e branco. E nada à frente, né? Essa que está na primeira camada, eu simplesmente apliquei uma animação de esmaecer. E o efeito é esse, né, pessoal? Ó, ela está preto e branco, quando eu clico para frente, ela apresenta e fica colorido. Não é legal isso, pessoal? E não é simples também? Alguém imaginava fazer dessa forma isso? Se quiserem interagir pelo chat, viu, pessoal? Eu tô lendo ele aqui também, que aí a gente vai conversando. Ok? Deixa eu até abrir aqui o chat, que às vezes vocês estão conversando também. Espera aí, deixa eu abrir aqui ele. Tem que primeiro selecionar imagens, não entendi como começa. Boa, gostei, bem bacana, sim. Na verdade, o que você precisa fazer? Você precisa de uma imagem, pessoal, de fundo transparente, né, que a gente chama e atribui como PNG, e aí eu coloco essa imagem, né? E aí eu aplico uma cor. Deixa eu até colocar para vocês aqui, ó. Vou repetir aqui o procedimento, ó. Tenho aqui, ó, pessoal, vou voltar desde o início só para a gente conversar. Ó. Tenho aqui, ó, uma imagem colorida, de novo, ó.
Estou nesse slide, colei a imagem colorida, ok? Quando eu colar a imagem colorida, eu vou criar outra cópia dela, ó. Criei outra cópia dela, beleza? Na de trás, pessoal, eu venho aqui, ó. Eu altero a cor dela aqui no canto superior esquerdo e coloco ela preto e branco também, para ficar da cor do fundo. E aí eu sobreponho a imagem colorida à frente da que é preto e branco. E aí, pessoal, eu aplico, né, um efeito de esmaecer sobre a imagem, para dar o quê? Essa sensação. Está preto e branco, quando eu clico para frente, ela fica o quê? Colorida. Então, a ideia é o quê, pessoal? Eu colocar cor, eu colocar vida à medida que eu faço animação. Beleza? Isso era só um gatilho para eu chamar a audiência de vocês. Vamos conversar um pouquinho agora também. Então, beleza, pessoal. Continuando aqui. Pessoal, quando a gente fala de apresentação, não existe como melhorar o visual de uma apresentação sem ter um mínimo de noção de design. Então, é preciso conhecer o básico de design. Então, em design, pessoal, o gosto e o não gosto é substituído por bem resolvido e mal resolvido. Então, a primeira coisa quando a gente fala de apresentação, não é você observar uma apresentação e falar, essa apresentação é ruim, essa apresentação ela é legal. Eu preciso entender que existem coisas que são bem resolvidas e coisas que não são bem resolvidas. Exemplo, pergunto para vocês, essa imagem, ela é bem resolvida ou ela é mal resolvida? Interagem no chat aí, por favor, que eu estou lendo aqui. Ela é bem resolvida ou mal resolvida? E aí, estou esperando respostas no chat. Bem resolvida, né? A maioria, né? A Carla, a Beatriz Oliveira, a Vivian e a Viviane disseram que é bem resolvida. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, essa imagem, a próxima, ela é bem resolvida ou ela é mal resolvida? A gente falou que acha que é mal, né? Ela é muito mal resolvida, né? Se você for pensar, como é que eu consigo ler um conteúdo desse, né, pessoal? Ou seja, é difícil, né? Ou seja, o próprio preto ali, né, no laranja, né? O próprio o branco em cima do preto dá uma confusão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, é deixar as nossas apresentações bem resolvidas. E uma apresentação que tenha esse layout, esse slide que eu estou mostrando para vocês, de fato ela não vai entregar conteúdo e nem vai ganhar engajamento. Por quê? As pessoas não vão se sentir com vontade de ler esse conteúdo, gente. Olha o quanto de conteúdo eu tenho em um slide. De novo, pessoal, ser minimalista hoje é tudo. Quando a gente fala de ação digital, pensem em vocês, o quanto de informação vocês recebem durante o dia. Vocês saem da sua casa, vocês veem um outdoor, depois vocês recebem um flyer, um panfleto no carro, depois vocês veem uma comunicação no digital. Pergunto para vocês, gente, de ontem para hoje, alguém lembra de uma propaganda que foi impactada? Ou seja, de uma marca que impactou vocês? Pouquíssimas pessoas vão responder que sim. Por quê? É muita informação, gente. E agora imagina, a pessoa fica cansada, chega numa palestra e ainda vê um slide desse. Não é bem resolvido também. Beleza. Voltando aqui nos slides. Então, pessoal, para começar as apresentações, deixa eu ficar de olho no chat aqui, porque às vezes eu lembro do... um aqui falou que eu lembro do Jeep, ó. É isso aí. Ou seja, o Jeep, provavelmente você lembra do Jeep ou porque você quer comprar um Jeep, ou porque a propaganda do Jeep, de fato, mexeu, né, com seus sentidos, né, por conta dela ser bastante criativa e por aí vai. Então, quando a gente fala de apresentação, pessoal, para palestrante, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente são os 4 princípios básicos do design. Então, primeiro deles, pessoal, proximidade. Segundo, alinhamento. Terceiro, repetição. Quarto, contraste. Esses 4 elementos que a gente vai conversar, pessoal, são fundamentais para vocês executarem slides com uma qualidade de conteúdo, que gerem engajamento, que de fato chamem a audiência do seu público. Primeiro, pessoal, o contraste, né? O que é o contraste, pessoal? A gente às vezes remete contraste, porque toda vez a gente mexe com aqueles programas de edição de foto, né? E acha que contraste é simplesmente questões de cor. Não, às vezes contraste tem a ver com tamanhos de elementos diferentes, cores diferentes, né? Então o objetivo do contraste, pessoal,
é evitar elementos meramente similares em uma página. Se os elementos fonte, cor, tamanho, espessura, forma não forem os mesmos, diferencie-os completamente. O contraste costuma ser o mais importante atração visual de uma página. Exemplo, pessoal. Isso aqui existe contraste. Não? Imagina, pessoal, se o preto e o branco fosse da mesma cor, se fosse preto e preto. Ou seja, eu não conseguiria distinguir os elementos. Da mesma forma que essas duas comparações aqui, ó. Do lado esquerdo, pessoal, tá aqui, tudo o que vai e volta. Lições para viajar de carona pelo país, Robin Williams. Já do lado direito, tudo o que vai e volta. Lições para viajar de carona pelo país. Tá vendo que o do lado direito, pessoal, por mais que você faça, não, o do lado esquerdo está mais organizado, mas o lado direito, pessoal, pelo contraste, me chama mais atenção do que o lado esquerdo. Então, o primeiro princípio de design dentro de uma apresentação de alto impacto, pessoal, é o contraste, né? Ou seja, ter essa diferenciação de cor e de elemento, né? Para que não fique aquele negócio morno, né? Aquele negócio frio. Então, eu preciso divergir elementos, tamanhos, cores, né? E assim, a gente tem que ter muita preocupação com o contraste, porque imagina você colocar um amarelo sobre um laranjado. É um contraste legal? Existe contraste, mas não vai existir o quê? Leitura, porque um amarelo sobre o laranja, ou seja, vai estourar a minha visão, eu não vou conseguir visualizar aquilo de uma forma muito clara. O segundo elemento, pessoal, é a repetição. Então, quando a gente fala, pessoal, de uma boa apresentação, é interessante repetir os elementos visuais do design e distribuir ele pelo material. Você pode repetir cor, forma, textura, relações espaciais, como a espessura, os tamanhos, etc. Isso ajuda a criar uma organização e fortalece a unidade. Como assim, Carlos? Exemplo. Isso aqui, pessoal, é uma obra, né? Que existe o quê? Repetição de elementos também. Deixa eu ir no chat aqui. O que você acha do Prezi e outros programas além do PowerPoint? A Rita perguntou para mim. Eu vou fazer só um adentro aqui, mas depois eu vou abrir mais para a pergunta. Rita, eu particularmente não gosto do Prezi, entendeu? Mas assim, eu também não condeno as pessoas que o utilizam. Mas o Prezi, as animações que existem deles, dependendo do tamanho da sua apresentação, você causa uma sensação de tontura para o usuário. E se você quiser fazer um efeito de Prezi dentro do PowerPoint, existe alguns efeitos de animação que você consegue trabalhar com a mesma qualidade. Então, eu prefiro que você use o PowerPoint, porque o PowerPoint ele é universal, o PowerPoint ele é mais completo, só que as pessoas às vezes não conseguem, não exploram todos os recursos. Então, assim, se você quiser de fato ter primazia nas suas apresentações, ser de fato muito claro, eu prefiro que você use o PowerPoint também. Ok? Beleza. Então, voltando aqui, pessoal, na apresentação. Isso aqui é um elemento que existe repetição. Outro caso aqui, ó, quando eu pego já o próprio texto também. Tudo o que vai e volta, né? Lições para viajar de carona. Alô? Marcelene, desliga o áudio aí, Marcelene. Vamos lá. Por exemplo, tudo o que vai e volta. Lições para viajar. Qual que é o elemento que se repete aí, pessoal? Não são as setas, ó? Eu tenho uma setinha aqui, eu tenho uma setinha aqui, eu tenho uma setinha aqui. Eu usei as setas diferentes, mas eu trabalhei repetição. Então, primeiro elemento de uma boa apresentação, pessoal, trabalhar o contraste de elementos e cores. E o segundo, pessoal, trabalhar com a repetição de elementos também. Terceiro princípio do design, pessoal. Por que eu estou ensinando design, pessoal? Porque para ter o mínimo de noção de apresentação, você precisa conhecer de design. Então, alinhamento, pessoal. Nada deve ser colocado arbitrariamente em uma página. Cada elemento deve ter uma ligação visual com o outro. Isso cria uma aparência limpa, sofisticada e suave. Pessoal, quando a gente fala de alinhamento, é um dos principais problemas para as apresentações dos palestrantes. Por quê? As pessoas, às vezes, jogam as informações de formas não alinhadas. E eu vejo que é uma grande dificuldade para quem não tem conhecimento técnico em design, às vezes. Pessoal, alinhamento é isso aqui, ó. Imagina essa imagem, tá vendo que existem um monte de pombas, né, nos fios? Conseguem ver que mesmo algumas com distâncias diferentes uma das outras, eu consigo enxergar um alinhamento?
Então, gente, quando a gente vai trabalhar títulos, parágrafos, imagem, usem no mesmo alinhamento. Como assim, Carlos? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu passar isso para cá. Então, vou entrar aqui, ó. Olha só, pessoal, esse próprio texto que está aqui, ó. Ou seja, se eu deixasse o alinhamento para cá e o texto aqui, ou seja, eu não estava trabalhando com alinhamento. Isso aqui, pessoal, traz confusão às vezes à vista do usuário. Ou seja, imagine que o usuário está lendo os seus slides também. Então, ele tem que seguir o olhar de forma uniforme. Por isso que quando eu falo de alinhamento, eu tenho que trazer, ó, a palavra alinhamento alinhada com o conteúdo. Poderia até fazer diferente, ó. Poderia alinhar, ó, com a linha aqui também, ó. Então, pessoal, uma dica assim, ó, que é muito simples, mas que vocês precisam começar a entender. Ou seja, alinhar conteúdo, pessoal. Então, assim, se eu coloquei uma imagem aqui também, vamos pegar aqui se eu quisesse colocar uma imagem dentro desse conteúdo, usar a imagem alinhada ao texto também. Eu vejo muita gente com dificuldade para isso. Ou seja, coloca um texto para cá, coloca um título para cá, traz confusão nos slides. Então, primeiro princípio, contraste. Segundo princípio, repetição. E terceiro princípio, pessoal, alinhamento, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Tanto é que tudo que vai e volta, lições para viajar de carona pelo país. Tudo que vai e volta, lições para viajar de carona pelo país. Robbie Williams. Pergunto para vocês, o do lado direito não ficou muito mais visual? Não ficou muito mais minimalista e ao mesmo tempo eu trabalhei uma diferenciação aqui, pareceu que eu estou lendo como se fosse um livro, né? É claro que eu estou só apresentando para vocês, mas olha o direito, eu alinhei tudo à direita. Então lembrem, pessoal, alinhem as coisas, alinhem os elementos também, para dar organização nas suas ideias. Não, eu vejo que a maioria do início, né, das pessoas que trabalham como professores e palestrantes, sempre usam, pessoal, a centralização, né? Ou seja, colocam um texto centralizado. Não só usem centralizado, pessoal. Alinhe à esquerda, alinhe à direita, tenha uniformidade dentro da apresentação também. Ok, galera? São quantas pessoas que já tem aí agora? 69 pessoas. Show de bola. Vamos lá. E o último elemento do design, pessoal, é a proximidade. Então, quando eu falo proximidade, pessoal, são itens relacionados entre si, devem ser agrupados. Quando vários itens estão próximos, torna-se uma unidade visual. Isso ajuda a organizar as informações e reduz a desordem. Exemplo, né? Vamos lá. Olha só, pessoal. Do lado esquerdo, olha como é que as informações estão. CD-ROM, CDs para criança, CDs... Não está muito confuso? Você consegue enxergar isso aqui, que existe confusão nas informações? Quando eu trabalho na direita, olha só, pessoal. Quando eu trabalho no princípio de proximidade, eu coloco a categoria de CD-ROMs junto com a categoria de CD-ROMs. Tá vendo, pessoal, que isso aqui, apesar de eu estar trabalhando aqui preto e branco, nem estou apresentando a nível de slide, eu quero justamente mostrar para vocês isso. Eu nem mostrei slide ainda. Mas eu quero mostrar para vocês que simplesmente, pessoal, organizando a estrutura através de proximidade de elementos que têm similaridades, eu já consigo trazer muito mais clareza na minha informação. Então, quando eu falo de uma boa apresentação, gente, eu tenho que ter contraste, eu tenho que ter cores que, de fato, não fiquem pesadas aos olhos do usuário, eu tenho que ter proximidade de elementos, que eu estou mostrando para você, eu tenho que mostrar também alinhamento, pessoal. Eu não posso colocar uma coisa na direita, à esquerda, uma central. E eu também posso utilizar, pessoal, repetição de elementos. Então, pessoal, se vocês seguirem essas 4 dicas que eu dei aqui para vocês, vocês podem ter certeza que vocês já vão melhorar muita coisa essas apresentações. E olha que a gente está na metade do nosso bate-papo de hoje. Então, 4 princípios aí, ó, que eu quero ver todo mundo usando a partir de amanhã. Acho que hoje também, né? Acho que hoje está na hora. Agora são 7h30 aqui em Goiânia, né? Alguns devem estar em outros lugares aí, mas 7h30, a gente vai acabar 8 e pouquinho. Então tem espaço hoje ainda para mexer nas apresentações também. Então vamos seguir, pessoal. Então entendemos os 4 princípios do design, pessoal. São eles, né? Contraste, proximidade, repetição e alinhamento. Guardaram isso aí, galera? Anotaram aí? Beleza.
Depois, pessoal, veio uma segunda questão que é importantíssima para você ter resultado nas suas apresentações, que nós chamamos de tipografia, que é a utilização, pessoal, de quê? Das fontes. Tem muita gente que trabalha fonte, pessoal, para dizer a verdade, fontes muito feias. E assim, a fonte, ela dá muito resultado em cima da sua audiência. Se você não escolher uma boa fonte, você está perdendo muito resultado também. Então, vou mostrar algumas dicas de fonte que vocês podem utilizar e vou mostrar depois o local que vocês baixam essas fontes para nunca mais vocês errarem com isso aí. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. A tipografia, pessoal, é o ofício que trata dos atributos visuais da linguagem de escrita. Então, assim, até agora a gente falou só de elementos visuais, mas e como que fonte que eu vou usar, Carlos, dentro da minha apresentação para trabalhar a minha escrita? Porque não adianta ter só imagem às vezes. Ah, Carlos, eu já vi uma apresentação só com imagens. É bacana, pessoal, mas para quem está começando é mais complexo. Então, você vai precisar trabalhar tópicos também. Então, principalmente quem está se dando início, né, na parte de palestra, de professor aí, você vai precisar, de fato, né, trabalhar com uma fonte que seja visual e que não seja carregada também. E aí, antes de tudo, pessoal, a gente precisa definir a fonte que a gente vai usar na apresentação. Eu vejo muita gente faz a apresentação para depois escolher a fonte. Não, gente. Primeira coisa que você tem que fazer, né, é escolher a fonte. Ou seja, qual que é a fonte que eu vou usar? Porque todos os elementos visuais que você vai atrelar dentro da sua apresentação, eles vão estar ligados e conectados com a fonte que você vai usar. E aí, quando a gente fala de fonte, pessoal, existem 5 tipos de categorias de fontes. São elas as chamadas serifadas, as sem serifas, as transicionais, as decorativas e as cursivas. E aí você pergunta, Carlos, qual que é a melhor fonte para eu usar? Vamos responder isso agora. Quando a gente fala de fontes serifadas, pessoal, as fontes serifadas, elas geralmente, está vendo aqui na pontinha das letras, elas têm como se fosse uns desenhos. Então, toda extremidade das letras, né, ela tem um desenho. Pode ver o S aqui do Times, aqui, ó, ela tem uma pontinha. Você pode ver o R aqui, ela tem uma voltinha também. Então, as serifadas, elas geralmente são utilizadas em textos impressos, porque, de fato, em textos muito extensos, pessoal. Então, você pegar um jornal, por exemplo, uma revista, na maioria das vezes, eles usam o quê? Fontes serifadas. Por quê? A fonte serifada, ela não cansa tanto os olhos do usuário. Só que eu estou falando, pessoal, de textos mais completos, textos maiores, né? Então, ela não é uma fonte muito usada para slide. Então, primeira coisa, ela é muito usada para quê, pessoal? Textos que são jornalísticos, textos mais extensos, né? Texto em que a galera precisa ler muito. Então, jornal, geralmente, a gente utiliza fonte serifadas. Já as fontes sem serifas, pessoal, e o próprio nome diz, né? Ela não tem serifa. Ou seja, você pode observar aqui, ó, nesse slide que eu estou apresentando para vocês, as extremidades das letras não tem nada. Tá vendo que elas são mais fechadinhas, mais retinhas? Esse tipo de fonte, pessoal, são as melhores fontes para as apresentações de slides. Ok? Carlos, tudo indica então que eu não posso usar uma fonte serifada dentro da minha apresentação? Não quis dizer isso. Eu quis dizer que, pessoal, a fonte serifada, ela é uma fonte quando eu uso muito conteúdo. Só que se eu quiser trabalhar em apresentação, eu estou falando de apresentações mais minimalistas, a gente está falando de palestrantes atuais e futuros palestrantes, e eu preciso transmitir objetividade e clareza dentro do meu conteúdo. Então, as melhores fontes para as apresentações são as sem serifas, ok? Depois, pessoal, existem também as fontes chamadas decorativas. As fontes decorativas, pessoal, elas são fontes mais estilizadas, mais desenhadas, né? Essas eu não aconselho utilizar muito dentro do conteúdo de uma apresentação. Por quê? Dependendo da distância em que a pessoa estiver visualizando o seu conteúdo, fica muito complicado ela entender o que está escrito dentro do seu slide. Então, as fontes decorativas, eu vejo às vezes para você usar às vezes para a capa do seu slide,
mas não especificamente para o conteúdo. Por quê? Ela é uma fonte muito... ela tem muita firula, né? Ela é muito desenhada, ela é decorativa, ela chama muita atenção, mas às vezes ela não entrega, de fato, uma leitura objetiva. Imagine que o cara que está vendo a sua palestra, pessoal, a todo momento ele está no celular também. Então, você tem que ser muito claro e objetivo, né? E isso você tem que juntar com a sua oratória, também com o seu tom de voz, né? Com a sua gesticulação, né? Então, assim, é um desafio construir uma boa apresentação. E a sua apresentação, pessoal, ela tem que transmitir muito a sua identidade. Então, assim, quando a gente fala, se for terceirizar esse tipo de trabalho, ou se você mesmo for fazer, lembrem que a sua apresentação tem que ter o seu emocional ali dentro também. De que forma? Elementos que são seus, você vai trabalhar cores que tenham a ver com a sua identidade visual. E é claro que assim, não pode apelar muito para ficar, às vezes, forte demais aos olhos do usuário. Então, terceiro tipo de fonte decorativas. Pessoal, estão escutando aí? Ok? Estão curtindo? O conteúdo está sendo útil? Está anotando tudo aí? Legal, legal. Então, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver, eu tô passando para baixo aqui, vendo a galera. Muita gente aí, show de bola. Vamos lá, então. Beleza. Outras fontes, pessoal, são as transicionais, né? Essas daí, pessoal, vocês podem perceber que as extremidades, geralmente, elas têm algumas circulações, né? Algumas movimentações, né? Essas também não são muito usadas em palestras também. E, por último, as letras cursivas, né? Que são letras mais desenhadas, né? Deixa eu ver o chat aqui, a galera. Está sendo ótimo, muito show, ok. Fontes que se combinam, serifadas, apostilas de livros, ok. Depois eu vou guardar essas perguntas aqui para a gente responder. Beleza, pessoal. Beber uma água aqui. As fontes cursivas, pessoal, são fontes como se fossem desenhadas mesmo, né? Então, esse tipo de fonte é fonte de convite de casamento, né? Você não vai usar uma fonte dessa numa apresentação. A não ser que, pessoal, sempre coloque isso lá dentro. Seja em um contexto muito específico, ok? Então, pessoal, você já tem uma base de os 4 elementos do design: proximidade, alinhamento, repetição e contraste. E a melhor fonte para ser usada é a sem serifa. Ok. Pessoal, onde que eu acho fontes legais? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente fala, pessoal, em buscar fontes, tem muita gente que tem dificuldade, né? Tem um sitezinho, pessoal, que chama-se Da Fonte. Da Fonte, ó. Vou entrar nele aqui para vocês. Da Fonte. Quando eu entrar aqui no Da Fonte, ó, pessoal, ele tem uma série de pesquisas, né? Ou seja, você pode fazer uma pesquisa. E aqui ele tem, ó, fantasias, estrangeiras, técnico, bitmap, básica, escrita. E aí eu posso escolher. Vamos imaginar que eu queira, por exemplo, sans serifa. Tá vendo aqui em básica, pessoal? Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Tá em básica aqui, ó. Sans serifa, que também é a sem serifa. Cliquei dentro dela, pessoal. Quando eu clicar, pessoal, em sans serifa, olha que bacana, ó. Se vocês quiserem fazendo quem está no computador, ó, vou colocar aqui, ó, Carlos Henrique, né? Meu nome, né? Carlos Costa, eu vou colocar. Carlos, não está aparecendo para a gente aqui. Opa, muito obrigado por avisar. Estou falando sozinho aqui, então. Agora vai. Apareceu? Agora sim. Opa. Pessoal, então o site é dafonte.com. Me desculpem aí, viu, gente? Beleza. Pessoal, cheguei no site da fonte aqui, ó, repetindo aqui o conteúdo. Vou aqui em básica, em sans serifa. Olha lá, então eu estou nas fontes básicas sem serifa. E aí, pessoal, quando eu clico em sans serifa, eu coloco aqui em pré-visualização, ó, Carlos Costa. Pré-visualização, Carlos Costa. E mando enviar. Olha que bacana, pessoal. Essa ferramenta ela vai servir como um teste, ó, para você ver como o seu nome ou qualquer palavra que você queira vai ficar naquela fonte. Olha lá, ó, Carlos Costa, Carlos Costa. E aí, por exemplo, eu gostei dessa fonte, ó, essa Caviar Dreams, ó. Eu posso vir do lado direito aqui, ó, e baixar ela, pessoal. Então, baixei ela. Quando eu baixar ela, vai aparecer aqui, ó, no meu cantinho no navegador. Ok? E aí é só instalar, pessoal. Para quem nunca instalou a fonte, deixa eu ver se está apresentando para vocês aqui.
Eu tenho que compartilhar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Compartilhei, ó, pessoal. Ela vai apresentar dessa forma aqui, ó. A fonte que eu baixei. Basta eu clicar 2 vezes em cima dela, pessoal. E aí vai aparecer instalar. E aí eu instalo a fonte. O que acontece, pessoal? Deixa eu compartilhar certo aqui de novo. Rapidinho. Esse site aqui, então, pessoal, é para você baixar as fontes e experimentar qual vai ser a melhor fonte para você. Compreenderam isso, gente? Respondam no chat aí, por favor. Em relação a cores, eu vou falar daqui a pouquinho, viu? Muito show, ok? Então, pessoal, o site aí que vocês têm que usar para baixar a fonte é o da fonte. Que aí vocês conseguem experimentar isso aí também. Beleza? Então, continuando aqui. Deixa eu compartilhar agora os slides aqui, pessoal. Aqui. Beleza. Beleza. Show. Então, vamos lá. Estou maximizando aqui, gente. Vai lá. Ok. Pessoal, falando de cor. Então, tem muita gente que tem dificuldade em saber que cores vai utilizar na apresentação. Gente, isso é muito fácil. Eu vou ensinar uma dica de ouro aqui para vocês também. Ó. Construa, gente, a sua própria paleta de cores. Como que a gente faz isso, Carlos? Simples. Imagine isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é uma imagem, tá vendo? Essa imagem eu defini, ó, a paleta de cor de acordo com a imagem. Mas como é que eu faço isso, Carlos? Todo mundo está enxergando na minha tela aí? Dá um ok aí, porque essa parte é importantíssima. Dá o ok. Todo mundo enxergando? Sim? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui no meu slide. Olha que bacana. Isso aqui é uma imagem, pessoal. Eu só importei a imagem para a minha apresentação. E aí eu criei alguns bloquinhos aqui, tá vendo? Esses bloquinhos rosas. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou construir a minha paleta de cores. Como que eu faço isso? Então imagina o seguinte, ó, pessoal. Não tem nenhum desses bloquinhos aqui, ó. Eu só tenho a minha imagem. Vamos imaginar que as cores que eu vou usar na minha apresentação sejam similares a essa imagem aqui. Bacana? Então eu vou vir aqui, ó, inserir uma forma, né? Quadradinho, ó. Vou colocar um quadradinho aqui, ó. Um quadradinho aqui. E aí esse quadradinho eu vou colocar ele, pessoal, várias vezes. Eu coloquei 1, coloquei 3, coloquei 4. Ok? Só para vocês entenderem esse aqui, ó. Pera aí. 1, 2, 3, 4. Vou descer aqui. Beleza? Pessoal, agora eu vou construir minha paleta de cores. Olha como é simples, pessoal. Vou aqui, ó. Selecionei o meu quadradinho, ó, e vou em cor e vou em conta-gotas. Vou selecionar o azul. Ok? Peguei o topo, né? Para condizer com o topo da imagem também. Selecionei o segundo, vou em conta-gotas e vou selecionar o laranjado. Vou pegar o terceiro aqui, ó. Vou em conta-gotas e vou selecionar o quinto. Vou pegar o último e vou selecionar o último aqui. Pessoal, simplesmente eu fiz o quê? Eu construí a minha paleta de cores. Se eu for aqui agora, pessoal, em cores, qualquer coisa que eu for colocar de cores, por exemplo, vou pegar esse quadradinho de novo aqui, ó. Vou colocar as cores aqui do lado direito, pessoal, elas já vão ficar o quê? Gravadas, pessoal. Então, eu construo um slide paleta de cores para quê? Para eu ter as fontes salvas. Eu vejo muita gente se perdendo em qual cor usou. Construa um slide paleta de cores, pessoal. Para quê? Para você ter salvo as paletas para você usar na apresentação também. Onde está o conta-gotas? Não estou vendo, só ouvindo. Quem não está vendo, pessoal? As pessoas estão vendo ou não? Quem está vendo, dá um ok aí, porque eu sei que pelo menos uma pessoa está me vendo. Ok? Ok, beleza. Pessoal, o conta-gotas está aqui, ó. Quando eu seleciono um elemento aqui, ó, ele aparece aqui do lado direito, ó. E aí, ó, ele tem aqui, ó, conta-gotas do lado direito. E aí, pessoal, qual que é a sacada de cores, né? Eu estou fazendo o que aqui, basicamente? Eu estou construindo a minha paleta de cores. Porque se eu tenho uma imagem base,
para eu usar nos meus próximos slides, basicamente eu construí a minha paleta de cores também. Curtiram essa dica, gente? Quem imaginava isso aqui? Não, cada apresentação tem uma paleta de cores ou uso sempre a mesma? Débora, vai depender de quê? Vai depender da temática da sua apresentação. Eu costumo dizer que cada apresentação tem sua paleta de cores, entendeu? A gente não usa uma mesma paleta de cores para diversas apresentações. Porque às vezes você vai precisar usar uma apresentação com cores mais fortes, uma apresentação com cores mais frias, então vai depender da apresentação. Ok? Marcelene, você não está vendo nada? Na verdade, Marilson, isso aqui é uma ferramenta do próprio PowerPoint, né? É simples, né? É só para a gente levantar a questão de paleta de cores mesmo também. A apresentação é cada slide? Não, pessoal. A apresentação que eu falo é o conteúdo todo da apresentação. São todos os slides. Geralmente a gente define uma paleta de cores para toda a apresentação. Você tem que ter uniformidade dentro da apresentação também. Ok? Vamos lá, pessoal. Show de bola. Estrutura de slide agora, pessoal. Vamos lá. Quando a gente fala de estrutura de slide, pessoal, primeira coisa, escolher o tema. Então, até um passo a passo para vocês. Ó. Escolher um tema. Escolher a tipografia, que agora vocês sabem fazer isso também. Todo mundo sabe que tem que ser uma tipografia sem serifa, né? Definir a paleta de cores de toda a apresentação. Escolher imagens e ousar na composição também, que a gente vai conversar. Então, escolher o tema, escolher a tipografia, definir a paleta de cores, escolher uma imagem e ousar na composição. Pessoal, vocês conseguem ver esse slide? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Estão vendo? Pessoal, olha que bacana quando a gente fala ousar na composição, o que a gente pode fazer? Então, olha só esse slide, pessoal. Eu vou duplicar, vou criar uma nova... Vou criar um novo slide aqui, ó, em branco, só para vocês entenderem como que funcionam as coisas. Ó. Outra dica para vocês aí, ó. Atenção. Estou com o slide branco aqui. Consegue enxergar? Pessoal, colei a minha imagem. Ou seja, eu tenho simplesmente uma imagem aqui. Isso aqui é uma imagem, tá vendo? Uma dica, pessoal, de ouro também, né? Tem muita gente, pessoal. Eu vou dar alguns bancos de imagem para vocês gratuitos, para vocês buscarem mais. Mas tem muita gente, às vezes, fala, nossa, Carlos, mas só essa imagem não tá legal. O que eu posso fazer? Olha a dica aí, pessoal. Essa é mais complicadinha, então atenção. Estou aqui, ó, em inserir. Todo mundo está vendo inserir aqui? Ó, deixa eu só vir aqui. Ó. Inserir. Vou em formas. Vou selecionar o quadrado de forma. Ó. E aí o quadrado, pessoal, vou pegar ó, de ponta a ponta. Ó. Tá vendo? Coloquei, ó, só coloquei um quadrado sobre a imagem. Conseguem enxergar, pessoal, todo mundo? Estão acompanhando aí? Beleza? Pessoal, o que acontece? Quando eu seleciono o slide aqui, ó, quer dizer, o slide não, o quadrado, aqui do lado direito ó, vai aparecer formatar forma, né? Aqui tem sem preenchimento, preenchimento sólido e tem preenchimento de gradiente. Olha a mágica acontecendo, gente. Vou clicar em preenchimento de gradiente. E aí, pessoal, o que eu posso fazer? Olha que bacana, ó. Aqui dentro, pessoal, eu posso usar um tipo linear, ó. Tá vendo aqui que tem ângulo? Eu vou colocar aqui, ó, 180 graus. Tá vendo? E aí eu posso ainda definir as cores, ó. Aqui eu posso mexer, ó, na marca do gradiente, ó, e ele vai movimentando. Eu vou colocar aqui no laranja, ó. Vou trocar a cor do laranja aqui também, ó, só para vocês entenderem. E vou colocar esse rosa também. Só para vocês entenderem, ó. E aí, ó, pessoal, eu faço uma movimentação, ó, e faço um efeito, ó, sobre o meu slide. Olha que bacana, ó. E aí eu posso pegar, por exemplo, um texto desse aqui, ó, e colocar sobre a imagem também. Então, uma imagem que era simples, ó, eu coloquei basicamente uma lente sobre ele. Quando eu dou F5, ó, olha como fica bonito. Tá vendo? Repetindo para vocês, ó. É um processozinho mais complexo, mas só para vocês entenderem, ó. Eu venho em inserir, eu vou em forma, ok? Vou colocar um quadrado sobre a minha imagem,
um quadrado com uma cor, e aí eu venho aqui do lado direito, ó, preenchimento de gradiente. E aí eu consigo aplicar um ângulo de 180 graus, né? E aí trabalhar as cores. Eu poderia colocar outra cor, ó. Quando eu seleciono esse itemzinho aqui, ó, pessoal, selecionei. Eu posso vir colocar um azul, por exemplo. Ah, esse aqui eu vou colocar também um azul. E aqui, ó, tem a transparência, ó. E aí eu vou mexendo, ó, só para vocês entenderem a movimentação. E aí eu consigo fazer o quê? Animações sobre isso também. Até deixar a imagem dessa forma também. De novo, pessoal, quando a gente fala, pessoal, de apresentação, eu dei duas dicas, uma de sobreposição de imagem e uma de forma. Pessoal, trabalhar, pessoal, slide hoje é trabalhar o quê, pessoal? Sobreposição de imagens. Guardem isso. Sobreposição de imagem. Esse exemplo que eu fiz agora, o que eu fiz basicamente? Eu coloquei um retângulo sobre uma imagem, e aí eu fiz o quê? Eu simplesmente coloquei um gradiente sobre esse formato, esse conteúdo. Então, pra vocês terem ideia, que não existe dificuldade, existe o que? Teste. Então, vocês têm duas tarefas de casa aí, pessoal. Primeira coisa, né? Testar, fazer a paleta de cores de uma apresentação também, né? E experimentar esses dois recursos que eu mostrei para vocês. Ah, Carlos, mas e essas imagens são tão bonitas que você tem aí? Onde que a gente baixa isso, pessoal? Então anota aí, ó, pessoal. Isso aqui são bancos de imagem gratuitos para vocês aí, ó, baixarem fotos, ó. Tem o Freestock, Free Images, FreePic, Pixabay, Flickr e o Dreamstime, viu? Todo mundo anota isso aí, que tem um monte de imagem para vocês usarem aí também. Baixa aí que eu vou dar salva aí que vou dar um tempinho para vocês. Tá gravando também, né? Vocês vão poder usar isso aí tranquilo. Ok? Pessoal, tá valendo as dicas aí? Me dá um feedback aí no chat, aí, por favor. Pra eu saber se que vocês estão gostando do que eu tô falando ou o que eu tô falando aqui não tá valendo nada. Valeu, Márcia, Michele. Show de bola, galera. Quantas pessoas já estão online aí? Vamos ver? 68 participantes. Legal, bacana. Agora a Tainá está sendo 10. Bacana. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó. Pessoal, outras dicas também para vocês, ó. Pessoal, fiz uma boa apresentação. Onde que eu salvo isso, gente? Então, aqui, ó, são algumas ferramentas para vocês. Eu vou colocar aqui o nome delas para vocês, ó. Todas elas são ferramentas para você disponibilizar isso depois para as pessoas, né? Em nuvens, né? O primeiro, pessoal, chama-se Google Drive. Google Drive. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela certinho. Tá, Google Drive. O segundo, o Dropbox. O terceiro, o e-transfer. E o quarto, o SlideShare. São 4 plataformas, pessoal, para vocês disponibilizarem os slides de vocês também. Tô ouvindo, espero ter tudo depois, ok? Ok, Marcelene? Então aqui, pessoal, algumas ferramentas para vocês colocarem os materiais em nuvens, né? Para a galera compartilhar também. E aí, pessoal, a última dica, né? Antes da gente entrar nas perguntas aí, né? Que nosso bate-papo era de 1 hora, é o Bitly. Para quem não conhece o Bitly, pessoal, vou abrir aqui para vocês, ó. Então, o Bitly, pessoal, ele serve para quê? Vou colocar, mandar um... O Bitly, pessoal, ele serve para você criar link, depois que você subiu os slides, pessoal, para as nuvens, você pode criar alguns links, né? Então, você cria um link, por exemplo, você cria um linkzinho desse, né? E aí, quando você for apresentar para as pessoas, para a pessoa fazer o download do material, simplesmente você encurta, né? Por exemplo, aqui eu coloquei, né? bit.ly.material.gtigin, para vocês terem uma ideia, né? Foi uma aula que eu dei. Então, eu consigo encurtar para que as pessoas baixem também. Então, pessoal, não existe dificuldade, né? Na apresentação dos slides. Galera, era 1 hora, né, que eu tinha para vocês, cravada aqui, eu consegui terminar às 8 horas. E aí eu queria abrir um espaço aí para
para algumas perguntas aí para vocês que deixaram. Queria agradecer, antes de eu responder as perguntas, 1 hora, o tempo é curtinho aí, que a Tati nos deu, mas é justamente para vocês executarem tudo isso aí. Mas, de fato, tem muita coisa legal para trabalhar dentro do PowerPoint, né? De novo, né? É o que eu falo para vocês, gente. O PowerPoint ele tem muito recurso, basta a gente usar isso aí. Vou fazer o preenchimento aqui, que tem muita gente pedindo o gradiente de novo aí, ó. Vou mostrar os 2 efeitos que eu fiz aqui dentro, vamos lá. O primeiro, que tem muita gente que perguntou, né? É esse primeiro aqui, ó, pessoal. Então, para quem chegou depois aí, ó, esse efeito aqui que eu mostrei, ó. Então, eu tenho uma imagem em preto e branco, né? E aí, quando eu passo para frente, basicamente a pessoa, ela aparece, né? Então, primeiro efeito. Vamos explicar como é que faz isso, né? Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, um slide com fundo de um cenário, né? Em preto e branco, né? E aí eu vou pegar uma imagem, pessoal. Vou pegar essa imagem aqui, ó, e vou colar ela aqui dentro, ok? Ou seja, ela tem que ser uma imagem, pessoal, PNG, uma imagem de fundo transparente. Então, olha aqui, ó. E aí eu vou replicar ela, ó. Agora eu tenho dois homens aqui, 2 executivos, ok? O primeiro executivo, pessoal, eu vou colocar ele da cor do fundo, preto e branco também. Então, eu cliquei 2 vezes nele, vai aparecer cor aqui do lado esquerdo, né? E aí eu vou clicar em cima da saturação de cor aqui, ó. Ou então, recolorir aqui. Eu vou colocar ele preto e branco, ó. Vou marcar aqui dentro, ó. Tá vendo que ele ficou preto e branco? Então, eu tenho um homem colorido, eu tenho um homem preto e branco. Eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou sobrepor aqui, ó, o homem colorido sobre o homem preto e branco e vou aplicar, pessoal, uma animação sobre o segundo, né? Uma animação do tipo esmaecer, que ele vai aparecer. Apliquei, pessoal. Quando eu for apresentar aqui dentro, ó, tem um homem preto e branco e aí quando eu coloco, ele fica colorido. De novo, pessoal, sobreposição de imagem. O segundo, pessoal, que vocês pediram também para eu responder, é a questão do gradiente, né? Vamos lá para o gradiente, então, que é esse daqui, ó. Ok? Deixa eu entrar aqui. Esse aqui, né, que vocês pediram, né? Então, vamos lá. Ó. Vou criar um slide novo aqui, ó, pessoal. Vou criar um novo slide. Esse slide não tem nada. Então, vou colar ele aqui, ó. Colei. Eu só tenho a imagem. Essa imagem, pessoal, não tem nenhum efeito até agora, ela só tem uma imagem. Vou inserir formas, e aí eu vou usar isso aqui, ó, pessoal, um retângulo, ó. Aí o retângulo eu venho aqui, ó, e vou preencher toda a imagem. Olha lá, ó, só voltar aqui, ó, um retângulo, vou preencher toda a imagem. É só um quadrado, pessoal, sobre a outra imagem, ok? Depois, pessoal, clicado em cima do retângulo, do lado direito aqui, ó, tem preenchimento de gradiente. Vou clicar em cima, ok? Cliquei em cima. E aqui tem um negócio chamado ângulo, pessoal. Eu vou colocar, ó, 180 graus. O que quer dizer isso? Eu quero que o efeito venha da esquerda para a direita. E aí, pessoal, aqui em marcas de gradiente, eu posso selecionar as cores, ó. Por exemplo, ó, o rosinha aqui, ó, eu vou trocar para azul. E esse aqui eu vou trocar para azul também. Carlos, mas sumiu! Vou apagar esse aqui, deixa eu apagar esse aqui, apagar esse aqui. Carlos, mas está tudo azul. Tá vendo aqui, pessoal, que tem transparência? Ó a coisa acontecendo, ó. Transparência, ó. E aí vai aparecendo e vai modificando. Ah, Carlos, o azul não ficou legal, não tem problema. Seleciona aqui, ó. Vem aqui e vou colocar um rosinha. E aí troco o azul aqui também e vou colocar um rosinha. De novo, aplica a transparência. Pessoal, a mágica está feita. Ah, Carlos, eu quero colocar 360, não tem problema. Ó. Se eu colocar 360 aqui, ó, pessoal, 359, quer dizer, ó, 359, vai vir o gradiente da esquerda para a direita. E aí, pessoal, ó, trabalha os princípios, né, do design, né? Olha lá, ó, coloca um textinho aqui, ó. Olha que slide bonito que fica, pessoal. Tá vendo, gente? Fazer slide, pessoal, não é coisa de outro mundo, não. É apenas escolher imagens e fazer sobreposição também. Obrigado.
como criar movimento no slide. Movimento, pessoal, movimentação em slide, vamos pegar esse slide aqui, ó. Então, estou nesse slide aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó, por exemplo? Ó, vou engrossar ela aqui, ó. Vou colocar ela uns 40, vou deixar ela mais grossa aqui, só para vocês entenderem, ó. Espera aí. Ó, só para vocês entenderem como é que faz movimentação. Tô aqui, ó. Coloquei esse elemento aqui, ó. Como é que eu uso transição disso aqui, pessoal? Selecionei o elemento, tá vendo? Aqui em cima, pessoal, tem animação, tá vendo? Animação. Eu posso, em cima desse elemento, usar qualquer animação, ó. Posso usar surgir, por exemplo, ó. Ele aparece assim, ó. Ó lá, ele vai. Quando eu der para frente, ó. Surgir. Então, aí eu vou usando, né, as animações de acordo com o elemento que eu quero. Aí eu posso, por exemplo, opções do efeito, ó. Colocar do canto esquerdo inferior. Aí ele vai vir subir assim, ó. Então, só para vocês entenderem, ó. Coloquei. E vai. Então, eu uso animação. E transição, pessoal, eu uso para slide, ó. Por exemplo, eu quero... deixa eu arrumar isso aqui só para vocês... Ó, eu quero desse slide aqui, ó. Desse slide para esse. Em transição, eu uso isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu estou nesse primeiro slide aqui, ó. Eu passei para o segundo, ó. Olha a transição. Aí teve muita gente falando, o preze, né? Isso aqui é um efeito que a gente faz no preze. Olha onde fica legal. Ó. Tá vendo que dá uma movimentação legal? E eu tô fazendo isso aonde, pessoal? No PowerPoint. Olha lá, ó. Bacana, né, pessoal? Pessoal, você acha interessante ter animações na apresentação, Luciete? Acho interessante, Luciete, desde que a animação não sobrecarregue a apresentação. Por exemplo, esse efeito de transição que eu estou mostrando aqui é uma animação. Pergunto para você, fica pesado? Não, seja excelente, entendeu? Dá para trabalhar um visual legal também. Pessoal, tem alguma dica, função de posicionamento memorável? A imagem deve completar a tela. Tem alguma dica em função do posicionamento do palestrante memorável? Alexandre, me explica melhor essa apresentação aí. Essa pergunta. Tânia, enquanto o Alexandre está escrevendo aí, ó, existem imagens que posso usar e outras que têm direito? Sim. No Pixabay, por exemplo, lá já vai ter a descrição, as que você pode usar ou as que não, você não pode. A maioria você pode usar. E aí você coloca no cantinho, né? Tipo, o autor dela, né? O fotógrafo, né? Mesmo que seja discreto, pelo menos para falar aqui de fato. Outra dica para vocês também, ó, gente. Dentro do Google, por exemplo, eu estou no Google aqui, ó. Essa é dica de ouro também, ó. Estou aqui no Google. Vou colocar aqui, ó, paisagem, ó. Pesquisei paisagem. Se eu vir em imagens aqui, ó, pessoal, buscar imagens, ó. Deixa eu dar um mais aqui para vocês. Vou vir em imagens. Dentro da própria pesquisa, pessoal, tem ferramentas, olha lá, ó, ferramentas, tamanho, olha lá, o tamanho, maior que. Aqui eu pego imagens com maiores resoluções, ó. Então, às vezes você quer uma imagem com uma qualidade boa, então você vai no Google em imagens, ferramentas, tamanho, ó, maior que, ó, 2 pixels, por exemplo. Eu vou pegar imagens que tenham uma qualidade melhor no próprio Google também, entendeu? E aí tem, ó, direitos de uso, ó. Marcadas para reutilização, então dá essa diquinha de ouro para vocês também. Se, por exemplo, uma palestra para vendas ou motivação, escolhe cores, fontes, imagens e afins diferentes, legal, Alexandre. Uma palestra para vendas ou motivação, e já é uma palestra, Alexandre, que você não vai usar uma mesma paleta de cores, né? Porque às vezes, quando a gente fala de palestra motivacional, a gente usa muito a jornada do herói, então às vezes você começa contando uma história, você estava na fossa lá, triste e tal. Então, você vai começar a usar imagens de tons mais frios, né? E aí, no momento que você quiser chamar mais atenção, você vai trabalhar com cores mais fortes. Então, não necessariamente eu vou usar cores sobre uma paleta. Eu vou mudar muito, né? Já que é uma palestra muito focada em imagem, cores, né? Então, eu vou ter que variar, sim. Ó, legal. A Linda Reis falou, aconselho não colocar nas paletas as cores e imagens verdes e vermelhas. Pensem que os daltônicos não conseguem ver também. Legal, Linda. Valeu. Aí. Pessoal, basicamente era isso. Eu queria
agradecer muito, viu, a todos vocês aí que participaram dessa live. Espero eu que tenha sido o conteúdo seja útil para vocês. Entreguei um pouquinho aqui, 1 hora, mas que de fato vocês usem mesmo esse material e que sejam de fato, tenham muito sucesso, viu? Eu tenho 5 anos aí de palestras, dando aula, rodo o Brasil todo aí. A Tatiane De Andla foi minha diretora, também foi uma das pessoas que me inspiraram nessa jornada, e eu sou muito feliz em poder contribuir isso com vocês, viu? Apesar de eu ser novo, graças a Deus tem dado muito certo, e eu vejo que as apresentações, gente, elas fazem uma grande diferença, viu? Acho que todo o conteúdo que vocês estão recebendo aí dentro desse programa tem muita valia. Então, vocês estão falando de storytelling, falando de posicionamento, oratória, mas lembrem-se que boas imagens, pessoal, entrega muito. E uma apresentação que condiz com o que você está conversando ali, né, e comunicando muito com a sua identidade, eu tenho certeza que as coisas vão fluir para vocês. Desejo o mais profundo sucesso para vocês, de coração. Sigam aí meu LinkedIn, minhas redes sociais. Contem comigo, espero que a Tati convide a gente de novo aí, que eu vou estar muito feliz em poder contribuir para vocês também. Então, tem meu LinkedIn, tem meu Instagram. Quem quiser saber um pouquinho mais da Efetiva também, pessoal, porque eu vejo que muito de vocês tem treinamentos prontos, né? E às vezes é importante também registrar a marca. Então, me procure aí que a gente está à disposição para auxiliar vocês também. Tá bom? Só a última pergunta, me perguntaram aqui sobre questão de preto e branco é ruim. Não, Charles, usar preto e branco é legal também. Acho que a preto e branco, dependendo do momento da palestra, vale muito a pena o preto e branco, mas assim, desde que exista um contraste, não é aquela imagem de difícil visualização, né? Tem que ter contraste, tem que ser um preto e um branco bem destoado ali mesmo, para que seja visível também. E era isso, pessoal. Acho que não sei se o Murilo vai finalizar aí, ou a Tati, não sei se ela está presente aí agora. Oi. Alô? Estão me ouvindo? Estou escutando, Murilo. Pode falar. Sim, não, foi muito boa a apresentação, sensacional. Deu altas dicas, eu estava anotando algumas coisas aqui também. Só mais uma outra pergunta, acho que foi a que eu vi aqui, que a Gabriel fez mais no final. Eles perguntaram a questão da imagem. Que você comentou tamanhos de imagem, eles só perguntaram qual tamanho é mais ou menos recomendado. Legal. Olha aqui, ó, pessoal. Vou criar aqui, ó, um novo slide para vocês, ó. Pessoal, o que é uma boa imagem? Tem muita gente que erra nesse sentido, ó. Tô com um slide aqui, ó. Vamos pegar essa imagem aqui, ó. A imagem da senhoria dançando, dormindo, quer dizer. Se eu tô aqui, pessoal, essa imagem já é uma imagem de pouca resolução. Se eu estico ela assim, pessoal, olha a qualidade que ela fica. Ela é ruim. Por quê? Ela é uma imagem que tem poucos pixels, né? Ou seja, ela é uma resolução reduzida, né? E tem muita gente, pessoal, que faz o seguinte, ó. Tô com a imagem aqui, ó. E aí eu arrasto para a direita, pessoal, eu distorci a imagem. Todas as vezes que você for colocar uma imagem, aumentar ela, você vai aumentar assim, ó. Ou seja, pegando no cantinho, ó. Ok? Mas vamos pensar uma imagem para preencher todo o slide, pessoal. Você tem que trabalhar com uma imagem, pessoal, em resolução full, né? Então vamos imaginar que eu estou no Google aqui. Então vou pesquisar uma imagem de paisagem. Sei lá, vou pegar uma bem bonita aqui. Vou pegar aqui, ó, uma de 2.272 pixels por 1.704. Selecionei. Então, apresentou aqui várias imagens. Ok, vou pegar aqui uma imagem. Deixa eu selecionar uma bem legal aqui. Essa daqui, ó. Não, essa daqui não. Vou pegar. Deixa eu escolher uma melhor aqui. Vou colocar a paisagem mar aqui, que tem umas mais bonitas. Aqui, ó. Vou pegar essa, ó. Já que todo mundo tá de férias aí, ó. Tá podendo ir pra praia. Então, essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. Vou salvar ela aqui, ó. Vou salvar ela no meu computador, na minha área de trabalho. Minha área de trabalho. Salvei. Pessoal, existem duas possibilidades de inserir uma imagem de fundo, né? Primeiro, né? Eu posso ir aqui em design, preenchimento de imagem, né? Design, preenchimento, ó, design. Vou lá de novo, ó, design. Formatar fundo da tela.
preenchimento com imagem, arquivo, aí eu vou procurar, ó, a imagem aqui, ó. Ou seja, a imagem ficou de fundo, ó. Ó que legal, ó. Olha a resolução. Tá parecendo um papel de parede. Ou eu também posso, pessoal, pegar uma imagem, ó, e inserir aqui, ó, em imagem, ok? E aqui, ó, ela já vem uma imagem com a resolução full, pessoal, também. Só que agora essa daqui eu posso modificar, ó. Eu posso mexer com ela aqui, quando eu coloco de fundo de tela, não. Então, respondendo o Murilo, pessoal, trabalhar com imagens, pessoal, que tenham resolução maior que 1.600 pixels por 1.200, 1.600 de largura e 1.200 de altura também. Era isso, Murilão? Murilo? Oi, tá apanhando o microfone aqui, isso mesmo. Isso aí. E era isso, gente. De novo, sucesso para todos vocês. Essas são gratuitas. Como fazer o movimento das imagens, eu mostrei. A tela deve ser inteira preenchida. Depende do fundo, Alexandre. Aí você vai depender do que você vai querer colocar. Mas geralmente quando a gente trabalha com imagem de fundo, total preenchimento também. Beleza? Gente, sigam as redes sociais. Quem precisar registrar a marca de treinamento ou a marca pessoal também tem efetivo aí. É só entrar em contato. E aí eu consigo também um desconto aí. O Murilo tem meu contato. Estamos juntos aí, gente. Fiquem com Deus. Aproveitem, né? Foi gravado. Vai ficar gravado, vai, Murilo? Vai ficar gravada e aí a gente coloca o seu contato abaixo da aula. Daqui mais ou menos 24 horas a gente deve terminar de subir a aula aí para a área de membros, que é lá o Hotmart, do Hotmart Club. Legal, então. Pessoal, sucesso para vocês. E é isso, gente. Tudo de bom e uma excelente noite, viu? Deus abençoe todos vocês. Boa noite aí, muito obrigado aí pela aula, foi sensacional. Valeu, Murilão. Obrigado, cara. Até mais aí, pessoal, muito bom. E a gente já vai encerrando aqui a aula de hoje.